Quando a Red Bull começou o ano com uma certa vantagem e as outras equipes tinham que correr atrás, quando o Pérez bateu em Mônaco, acabaram levantando o carro dele, levantando e mostrando o assoalho para todo mundo tirou foto, copiou, desenvolveu, passaram alguns meses, todas elas já tinham assoalho, versão Red Bull nos seus carros, e a McLaren, por exemplo, deu aquele salto para frente, né? Porque ela começou ano mal, aí ela meio que copiou a parte de cima aqui da Red Bull, mas não funcionava direito, porque o assoalho não casava, né? Aí quando ela teve acesso ao projeto do assoalho, ela fez o assoalho e disparou, né? Melhorou muito o desempenho do Norris e do Piastri, até a última corrida de domingo, né? Eles foram muito bem, acho que terminaram quinto, sexto, se eu não me engano. Funcionou bem. Funcionou muito bem. O primeiro ponto, né, que levou a Fórmula 1 a esse equilíbrio todo foi a contratação do Ross Brown e as diretivas técnicas, a direção técnica que ele colocou para a Fórmula 1 seguir. Isso aí foi fundamental. Então, assim, ter um equipamento competitivo e com maior equilíbrio. Outra coisa, politicamente, a Fórmula 1 restringiu vários trabalhos que as equipes poderiam fazer. Por exemplo, restringiu tempo de túnel de vento, restringiu orçamento que você poderia aplicar no desenvolvimento do carro, restringiu tecnicamente muita coisa que você poderia fazer na aerodinâmica do carro. Então, foi um regulamento muito restritivo. Claro que ele, como diretor técnico de uma equipe, de várias equipes de sucesso, ele sabia aonde travar e aonde deixar aberto para o projetista trabalhar. Então, deu muito certo. Mas, dentre tudo isso que eu falei, o principal para mim, a medida fundamental que trouxe a Fórmula 1 para esse equilíbrio, foi o teto orçamentário. O teto orçamentário foi uma ideia maluca, né? Maluca, de 6, 7 anos atrás. Por que maluca? Porque as equipes, como qualquer categoria do mundo, gastam o que tiverem, né? Dependendo. Então, você tem uma equipe com o apoio da Mercedes-Benz mundial, que vende milhões de carros no mundo. Você tem um orçamento muito grande. Né? Vai ter mais dinheiro. Vai ter mais dinheiro. A Ferrari, ela não gasta nada em marketing, em lugar nenhum. Ela coloca toda a verba de marketing dela onde? Na equipe de Fórmula 1. Porque quando a equipe de Fórmula 1 dela, a Ferrari, vence corrida no domingo, mais carros são vendidos durante a semana. Esse é o marketing dela. É um carro competitivo, a Ferrari, além da Ferrari e tal. Então, quando você tinha montadoras, né, como a Ferrari, Mercedes, Honda, Renault, ligadas a uma equipe, essa equipe tinha um orçamento quase que ilimitado. Ao ponto de... Eu lembro que em 94, a Williams era a equipe mais top da Fórmula 1. Ela tinha sido campeã em 92, 93. Aí em 94, a Williams era a que tinha maior orçamento do grid. Ela tinha suspensão ativa, Senna correu lá em 94, assim, tinha os melhores pilotos, os melhores engenheiros, os melhores equipamentos. Era a equipe top da Fórmula 1. O orçamento dela, naquela época, era de 100 milhões de dólares. E era um número astronômico. Uau! A equipe Williams gasta 100 milhões de dólares, né? As equipes mais atrás, lá, as últimas equipes, gastavam 20 milhões de dólares. Nossa. Aí tinha uma diferença muito grande. Muito grande. Sempre houve essa discrepância entre a equipe campeã e a equipe, as últimas equipes, né? E assim por diante. As equipes do meio gastavam 80, 70, mas a Williams tinha um orçamento de 100 milhões de dólares. Sabe quanto a Mercedes gastou? A Mercedes, Red Bull, Ferrari, as três grandes gastaram nos últimos anos aí nos primeiros anos da era híbrida, entre 2014 e 2020? Quanto? Até 600 milhões de dólares. 600? Em um ano, para uma temporada, hein? Para uma temporada. Claro que envolvem salários de pilotos, né, desenvolvimento de carro, custo de viagem, todo o custo de uma equipe, mas mesmo assim é muito dinheiro, 600 milhões de dólares. Mas no teto orçamentário eles incluem o salário do piloto? E dos engenheiros e todo mundo? No teto inclui todos os salários, menos o dos pilotos, aliás, o dos pilotos, e de três posições-chave na equipe. Que são caras. São caras. Esses aí são a peso de ouro mesmo, milhões de dólares por ano. Essas aí você pode tirar. Tá? E também você tira da conta investimentos em marketing.
Então vamos supor que a Mercedes quer fazer uma ação de marketing com os carros de rua, junto com o Lewis Hamilton e o George Russell. Esse custo dessa ação, mesmo que seja no autódromo, não é computado no teto orçamentário. O teto orçamentário vai diretamente para quê? Fábrica, engenharia, peças, desenvolvimento de peças, produção de peças, compra de insumos para o carro, né, e logística, né? Então tudo isso é o custo técnico de uma equipe. Ok? Então, que é o principal, né? O custo principal. Mas então, voltando lá. Você tinha Mercedes, Ferrari e Red Bull gastando entre 500 e 600 milhões de dólares por ano. Enquanto uma Williams ou uma Haas tinha um orçamento de quanto? De 80 a 100 milhões de dólares por ano. Como que uma equipe Williams ou Haas, com esse orçamento de um quinto a um sexto do orçamento de uma equipe de ponta, quando que elas pensariam em ganhar uma corrida ou chegar no pódio? É bem difícil. É difícil. Então, esse é o ponto. A Fórmula 1 estava nessa situação. E aí veio essa ideia maluca, né, da Liberty, falou assim, ó, vem cá, vamos fazer um teto orçamentário. Vamos chegar a um ponto em que todas as equipes vão poder gastar apenas 135 milhões de dólares por ano. O ideal seria o 100. Mas para sair de 600 para 100 é uma grande diferença. É uma grande diferença. Mas aí você vai vendo. A ideia utópica. Se você tem uma equipe gastando 600, outra gasta só 100. A última colocada gasta 100, a primeira colocada gasta 600. Se você tem uma ideia utópica que as 10 equipes vão gastar 100, o que acontece? Você tem 10 equipes niveladas em orçamento. Teoricamente você vai conseguir um equilíbrio de desempenho na pista, né? Porque se não tem mágica, se todas elas só podem gastar 100, o desempenho vai ficar muito próximo. Claro que não no primeiro ano, não no segundo ano, como não aconteceu nos primeiros anos. Demora um pouquinho. Por quê? Porque logo na implantação do teto orçamentário, a Mercedes ela podia gastar ilimitado no ano anterior. Então ela gastou 800 para poder fazer aquele carro do ano do teto orçamentário, está muito bem, né? Já se preparou. Já se preparou antes. Então, assim, vai se levar alguns anos até que a Haas consiga disputar um pódio junto com a Mercedes, Ferrari e Red Bull. Mas está quase lá. Acredita-se, né, que para 2026 o regulamento vai mudar bastante, vai ser uma nova Fórmula 1 e também sobre teto orçamentário, aí sim, todas elas vão começar meio que vai ser um reset, sim, todas muito próximas. Mas é claro que gradativamente a gente está chegando lá. 20 carros no segundo é mostra de que a implantação do teto orçamentário da forma como foi tem dado certo. Hoje todas elas só podem gastar 135 milhões de dólares. Então, e se uma equipe passar desse teto? Pois é, se ela passar do teto orçamentário, ela vai ser punida. Normalmente tem uma punição financeira, que é uma multa, e também tem uma punição técnica. Que, no caso, aconteceu em 2021, a Red Bull ultrapassou o teto orçamentário. Não foi muito, né, de 145 milhões que era na época, ele foi caindo, né? Ela passou a ser assim, menos de 2 ou 3%. Foi algo assim de 2 ou 3 milhões de dólares que ela passou, de 145 para 148, por exemplo, né? Não foi algo impactante, mas regra é regra. Passou, tem punição. Tomou uma multa milionária e tomou uma punição técnica. Foi o quê? Ela perdeu aí cerca de 10% na utilização do túnel de vento. E o túnel de vento na Fórmula 1 é essencial. Através do túnel de vento que você realiza os testes aerodinâmicos para validar novas peças, se elas serão mais eficientes ou não. Você vai lá, a maquete do carro, implanta a peça, faz o teste no túnel de vento para ver se ela vai ter o resultado que você esperava no computador ou não. Só que você precisa de muito tempo de túnel de vento para testar mais peças. Se você tem menos tempo, você testa menos peças, menor o seu desenvolvimento. Logo, se reflete no desempenho na pista depois, no seu carro. Então, é uma desvantagem grande, né? Para você ter uma ideia, tem aqui uma tabela. Vou pegar aqui na pasta. Tem uma tabela aqui que eu separei até para dizer sobre esse tempo de utilização de túnel de vento. Primeiro, é importante entender que
a utilização do túnel de vento é importante para o desenvolvimento, né? Para você melhorar o seu carro ou não. Vamos ver se dá para ver. Mas aqui, ó. Funciona assim, tá? A Liberty também implantou, né, junto com o Ross Brown, o seguinte, ó. Para poder nivelar o desempenho das equipes, além do teto orçamentário, vamos fazer aqui uma restrição de uso de túnel de vento. Independente do que você falou sobre a punição de você furar o teto, né? Normalmente, sem furar o teto, já é previsto o seguinte, a cada ano acontece isso, ó. A equipe campeã, que acaba em P1 no campeonato de construtores, ele tem direito só a 70% de utilização do seu túnel de vento. A segunda colocada pode usar 75%, 5 a mais. O terceiro colocado pode usar 80% do seu túnel de vento. O quarto colocado 85%, assim por diante 5%, ó. Até que o nono colocado pode usar 110%, ou seja, tudo mais 10%. E equipes novas, ou além do décima equipe, pode usar 115%. Ou seja, quanto pior você acaba na classificação do Mundial anterior, mais tempo de desenvolvimento do seu novo carro você tem. E durante o ano que vem também vai desenvolver novas peças. Concorda que isso ao longo do tempo vai fazer o seguinte: a Red Bull ela tem menos tempo do que a Williams, do que a Haas, do que a AlphaTauri. Tem menos tempo, então teoricamente ela vai poder desenvolver menos peças novas e as equipes que estão lá atrás mais peças novas. Para quê? Para poder elas chegarem nas da frente. E você limitar um pouco o desenvolvimento das equipes de ponta. Isso foi muito, muito inteligente. Foi uma boa. Já está acontecendo desde 2022, né? 23 e ano que vem em 25. Então imagina só, imagina a equipe campeã em 2025. O regulamento muda totalmente para 2026, certo? Ela vai ter um limite menor de desenvolvimento para o carro do 2026, que vai começar do zero para todo mundo. Então, teoricamente, a campeã de 2025 ela vai ter uma desvantagem técnica para o início do novo regulamento, né, em 2026. Isso vai ser fenomenal, porque a gente vai conseguir embolar ainda mais esse grid aí no futuro próximo. Só para complementar o teto orçamentário é o seguinte. Eu falei que todas hoje têm 135 milhões de dólares, né, para gastar no seu carro, na fábrica, desenvolvimento e no seu carro em si. Mas você não conta o salário dos 2 pilotos, não conta também o salário de 3 membros top da equipe. No caso da Red Bull, por exemplo, você não conta o Christian Horner, não conta o Helmut Marko e não conta o Adrian Newey, que é um projetista, mas ele é contratado a peso de ouro também. Então, esses 5 salários não contam no teto. Ou seja, você pode pagar 50 milhões por Verstappen, 50 milhões por um Lewis Hamilton, né? Que não conta. Mesmo assim, o que acontece? Na prática, a Mercedes continua gastando, sei lá, 250. A Haas gasta 135. Só que a Mercedes gasta 250 em outras atividades, que são salários altos e atividades de marketing. A Haas não tem todo esse marketing, porque não está ligada a uma montadora em si, né? Então ela gasta menos. Só que as duas gastam no carro a mesma coisa, que é onde vale, é onde vai contar para o desempenho, né? Então a Red Bull ela gasta muito mais em marketing. Marketing? Nossa, o marketing dela, ela faz eventos em quase todos os países para onde a Fórmula 1 vai, ela faz o evento dela. Aqui no Rio aconteceu, quando ela veio, né, uns 2 anos atrás, do Brasil, ela fez lá um Red Bull Day, tanto em São Paulo quanto no Rio. Colocou o carro de Fórmula 1 para dar a voltinha aqui em Botafogo, né, lá no AMB, no Ibirapuera, em São Paulo. Então, assim, ela faz vários eventos assim, e tudo isso custa dinheiro, né? Mas não conta no teto orçamentário. O teto orçamentário, o que ele traz também para as equipes? Tem um ponto muito positivo para as equipes. Qual é o ponto positivo? Não sei se você lembra, mais recentemente, vou pegar numa era mais recente, já viu equipes de Fórmula 1 falirem? Fecharem? Eu não vi. Não viu? Não Lembra da acompanhei. tal da Force India? Force India faliu. Aí foi vendida, né, foi vendida por Lawrence Stroll e se tornou Racing Point e agora a Aston Martin, né? Então teve a Force India. Mas antes da Force India, a Force India ela já foi a compra da Spyker que se tornou Force India. E a compra da Jordan que se tornou Spyker. Ou seja, a Aston Martin hoje era Jordan, Spyker,
Force India, Racing Point e agora só Aston Martin. Então as equipes, elas tinham uma dificuldade financeira. Tem outras equipes aí que fecharam, por exemplo, a Marussia, Caterham, que a gente viu agora, né, em 2014 e tal. Marussia, Caterham, a equipe Prost, que inclusive a gente tem uma miniatura aqui, um dia ela vai participar do nosso podcast. A equipe Virgin, né, Virgin, do bilionário inglês, do Branson. Teve a BAR também, que acabou se tornando Honda, depois a BAR foi uma equipe que o Jacques Villeneuve fez junto com o empresário dele, o Craig Pollock, e aí se tornou depois, a BR se tornou a própria Honda, que se tornou a Brown, que se tornou a Mercedes hoje. É a mesma equipe, é a mesma sede, a mesma equipe, né? Ela só foi meio torneio. Então, na Fórmula 1 era comum, antigamente Brabham, Arrows, Ligier, March, Lotus, todas faliram, fecharam, né? Financeiramente não foram viáveis em algum momento, e aí fecham. Por quê? Porque não dá às vezes para você competir. Você tem 100 milhões de dólares de orçamento, aí vem uma equipe de montadora com 600. Como é que você vai competir? Você não vai ter resultado suficiente para poder ser competitiva. Então acaba o quê? Os patrocinadores se desinteressam, não querem patrocinar a última colocada tomando 10 segundos por volta. Ah, também tem esse ponto. Tem esse ponto. Então, para a Fórmula 1, não é saudável, né? É nocivo isso. Você tem uma discrepância muito grande entre elas. E foi por esse motivo que as equipes grandes aceitaram o teto orçamentário. Porque concorda, se você é uma Mercedes, Red Bull ou Ferrari, você vai querer o teto orçamentário? Não. Você está nadando de braçada, só tem esses aqui para concorrer e tal. Mas eles entenderam o seguinte, ó, não adianta a gente ficar aqui concorrendo entre só nós três, porque em algum momento a gente vai chegar a largar com 6 carros no grid. Não vamos mais ter 20. Porque quem que vai querer ficar aqui, né, tomando o tempo da gente o tempo todo? Né? Mas também tem a disputa entre as equipes do meio, né? Tem, mas a disputa das equipes do meio vale mais esportivamente. Mas vamos supor que você seja um grande patrocinador, né? Você é um Google. Você vai querer tentar patrocinar uma das 3 que saem mais na televisão, aparecem mais, tem toda a mídia para elas, ou você vai querer patrocinar a Haas? Você tem verba para patrocinar esse aqui, mas você não vai colocar 30 milhões de dólares por ano para patrocinar a Haas. Se você pode colocar 30 para patrocinar a Red Bull ou a McLaren, né, como hoje o Google patrocina. Então acaba que todo o investimento de patrocínio é desviado para cá, para as 3 grandes. E as de meio de campo e as de final de pelotão ficam sem dinheiro também. Mais ainda sem dinheiro porque não tem atratividade para o patrocinador estar lá. Então quando você equilibra o desempenho técnico entre todas elas, você acaba melhorando o interesse dos patrocinadores por qualquer uma das equipes do grid. Tá? Se eu tenho larga a corrida, eu tenho 6 das 10 equipes podem chegar no pódio. É competitivo, eu posso patrocinar qualquer uma das 6, né? Eu vou aparecer bastante na televisão, então acho que fica bom. Mas o que eu falei, que o aspecto mais importante para as equipes desse teto orçamentário foi o quê? Deixá-los saudáveis financeiramente. Todas as equipes hoje, olha aqui o que aconteceu. Todas as equipes do grid hoje, elas conseguem operar o ano, já no ano anterior já tem o orçamento do ano seguinte. Ela já tem dinheiro. Por que ela já tem? Primeiro porque não é mais tanto dinheiro, não são mais 600 milhões de dólares, são só 135 milhões de dólares, certo? Aí o que a Fórmula 1 fez para se tornar viável? É o seguinte, a maior receita da Fórmula 1, ela está na venda dos direitos de transmissão das corridas. Então você vende isso para as televisões abertas, as televisões fechadas do mundo inteiro, e vende também para onde? Para o F1 TV. F1 TV tem lá a sua receita. Todo esse dinheiro de televisão que é gerado num ano, numa temporada, é em torno de 2 bilhões de dólares. Bilhões? 2 bilhões de dólares. Não são reais, são dólares. São 10 bilhões de reais, né? Ó, dá até falar com gosto, né? Bilhões. Então assim, imagina, 2 bilhões de dólares. Aí sabe o que a Liberty faz? Ela pega metade, fica pra ela. Que assim sempre foi, tá? Bernie Eccleston também é mais ou menos isso. E a outra metade, o que ela faz? Ela divide entre as equipes. Divide entre as equipes, exatamente. Então, metade fica pro dono da Fórmula 1, que é a Liberty Media hoje, grupo americano,
E a outra metade ela divide entre as equipes. Como é que ela divide entre as equipes? Tem lá uma fórmula meio complexa, mas basicamente você dá 5% desse bolo para a Ferrari. Por quê? Porque ela é a equipe mais importante da Fórmula 1, longeva. Ela está lá desde a primeira temporada, ela participa, desde 1950 ela participa ininterruptamente, ou seja, não falhou um ano. Por conta disso, ela ganha 5% do bolo. Só por isso, só para ela existir. Legal. O restante é dividido entre as equipes históricas também ganham lá seus 3% cada uma. Equipes históricas quais são? São aquelas que já foram campeãs mundiais. Algum momento. A Williams já foi campeã mundial, ela ganha lá Ela ganha um bônus. ganha um bônus por ter sido campeã mundial. A Williams, a Red Bull, a Ferrari também ganha, a Mercedes, quem mais foi campeã mundial? A Renault? A Renault pediu, Mas porque ela ela já foi campeã mundial, mas ela não Ela mudou de nome. mudou de nome. Ela estava nesse impasse aí, confesso que eu não sei no que deu, mas ela pediu também a sua cota de equipe histórica. Mas em resumo é o seguinte, no final, a equipe campeã mundial do ano, ela ganha ainda mais 130 milhões de dólares de bônus, de premiação. Então a Red Bull foi campeã mundial de construtores, né, esse ano. Ela ganha só por isso 130 milhões de dólares. A segunda colocada, ela não ganha muito menos que isso não, ganha 110. A terceira ganha 80. 80. A quarta, 70. A que ganha menos ganha 60. Ou seja, Já ajuda pro orçamento do ano que vem. vamos pegar a equipe campeã de 130. Eu não falei que o teto orçamentário é 135 milhões de dólares? Ou seja, as equipes elas já têm de 50 até 100% do seu orçamento do ano que vem já pago pela premiação do ano anterior. Olha como ficou saudável. Sendo que, eu falei que a própria Haas, antes do teto orçamentário, a Mercedes gastava 600, ela gastava 100. De onde ela tirava esses 100? De patrocínios. Então ela já tinha 100 de patrocínio. A pior equipe do grid já tinha 100 de patrocínios, entendeu? A Williams ela já tinha 80 de patrocínios. Aí quando você tem uma premiação maior, porque a Fórmula 1 melhorou a premiação pelo aumento da audiência. Quando você tem uma premiação maior e um teto orçamentário, você passa a ter lucro. Exatamente. Todas as equipes hoje são superavitárias. Antigamente, eu te mostrei ali, várias faliram, né? Faliram porque não conseguiam pagar o seu custo, né? A premiação vinha 30 milhões, 20 milhões, mas o custo era 100. E para eu me tornar competitivo era 600. Como é que eu ia me tornar competitivo? É impossível, né? Hoje não. Hoje você tem todas financeiramente viáveis, porque ela consegue a maior parte do seu orçamento da premiação do ano anterior de televisão e o restante ela já tinha de patrocínio. Então ela ainda é superavitária. Imagina uma Williams que já tinha 60 milhões de patrocínio, ganha mais 60, ganha mais o bônus histórico, ela já tem o orçamento dela, né? Uma Haas que já tinha 100 de patrocínio, ela ganha mais 70 de premiação, 170, ela vai gastar 135 no ano que vem. Se ela conseguir mais uns patrocinadores, então, né, Melhor ainda. tudo que ela conseguir a mais vai ser maior superávit, ou seja, maior lucro para aquela temporada. Então, como todas as equipes hoje se tornaram negócios lucrativos e todas elas têm a possibilidade de serem competitivas no curto prazo, a partir de agora, curto prazo, você tem uma Fórmula 1 fabulosa, ao ponto que eu te falei que a equipe Brown, a Honda, né, vendeu a sua equipe para o Ross Brown por 1 libra, né, só para assumir mesmo os funcionários. Outras equipes já foram vendidas por 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. A Jordan, né, a Spiker, assim, nessa época aí, era por aí, entre 50. Agora, ano passado, tiveram montadoras interessadas em comprar quem? AlphaTauri. Porque a AlphaTauri é uma equipe B da Red Bull, a Red Bull estava concentrada ali na Red Bull, tal, poderia vender, né? Possível venda. Sabe quanto que ofereceram para comprar a AlphaTauri? Quanto? 1 bilhão de dólares. bilhão? 1 bi. Oh. 1 bilhão de dólares para comprar a equipe AlphaTauri. Que E sabe o que a Red Bull falou? Falou? Não estou interessado. Não sei. Porque é um ótimo negócio agora, né? Agora é um ótimo negócio. Ou seja, todas elas dão lucro. Então, cada vez mais, o valor de mercado delas Vai aumentar. Cada vez mais. Por que vai aumentar? Porque enquanto eu falei que você tem um limite de gastos estável e cada vez mais baixo, e um aumento de receita constante,
Porque a audiência da Fórmula 1 está crescendo, Drive to Survive, né, Redes sociais. Você vê que pela primeira vez na história, foi a primeira temporada que eu vi também, que aconteceu isso. Todos os circuitos lotaram. Você vendeu todos os ingressos de todas as corridas. Da onde vem o dinheiro também do promotor, que paga para a Fórmula 1 para dividir todo o bolo? Vem daí, vem da venda dos ingressos. Se você tem mais ingressos, você está cada vez mais aumentando o bolo. Cada vez mais aumentando a premiação. Vai chegar um ponto onde você vai ter os 600 milhões de dólares de premiação e um gasto de 135. Ó, cada vez mais superavitário. Então, isso foi muito inteligente, pensado, né, pela Liberty Media, pelo Ross Brawn, hoje é o chefe da Fórmula 1 também, é o Stefano Domenicali, que já foi da Ferrari, já foi chefe da Ferrari, e eles estão pensando cada vez mais nessas atitudes mais inteligentes, assim, para tornar a Fórmula 1 competitiva e viável financeiramente. Então, isso aí tem dado muito certo. É bem empolgante isso, né? Você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar corridas e disputar campeonatos, conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp.